Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos lidar, nós vamos trabalhar com a temática resultados. Porém, com um foco um pouquinho diferente de pensar em só falar e passar coisas boas e positivas que estão acontecendo. Claro que nós vamos falar sobre isso, né? Resultado tem a ver com resultado. Mas falar com o foco na mudança. Que mudanças você pode fazer no seu dia a dia que fazem sentido para você e que vão fazer com que você alcance os seus resultados? Este vai ser o foco da nossa noite de hoje. E vai ser muito interessante porque nós vamos trabalhar alguns pontos que eu trabalhei na minha vida e que podem ajudar e facilitar nessa ampliação de mapa mental e ajudar você também a despertar bons hábitos, hábitos que vão ser positivos na sua vida e que vão transformar o que você realmente precisa. Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças que podem transformar as nossas vidas, mudanças que geram resultados. E começando pela mudança principal, que eu acho, que é imaginar quais hábitos fazem sentido para você. Eles precisam fazer sentido. Então você vai precisar testar esses hábitos, você vai precisar testar essas mudanças que acontecem cada dia para que você realmente alcance resultados através dessas transformações. Todo hábito, gente, ele é formado de forma gradual. E essa forma gradual quer dizer dia a dia. Por isso que eu tenho a temática na minha vida, eu tenho como lema da minha vida 1% melhor cada dia. Cada dia que você consegue transformar um pouquinho de você, você já está melhor do que o dia anterior. E assim você vai criando hábitos gradativamente. E quanto mais sentido eles fazem para a gente, mais eles ficam sendo transformados em rotina. Transformou em rotina, a gente consegue fazer ele no automático, como dizem, né? Você nem percebe que está fazendo mais. Então, essa questão desses bons hábitos serem testados, serem analisados e fazerem sentido para você é muito importante. E tem que acontecer de forma gradual. Não tente colocar na sua vida um hábito de um dia para o outro. Não vai acontecer. Você precisa repetir esse hábito dia a dia, né? Dessa forma é que ele vai se tornar rotina para você. Então essa rotina, ela é importante. O que eu fiz na minha vida este ano que nós estamos aí finalizando, né? Nós já estamos no mês de novembro e eu coloquei na minha vida o exercício físico. Antes eu era sedentária, hoje não sou mais. Eu necessito do exercício físico todos os dias. Então eu trabalho o meu corpo, eu foco no que eu quero fazendo a atividade física. Hoje ele já transformou rotina. Ele já está como um bom hábito. E ele é um dos primeiros que a gente deve colocar, tá? Com o exercício físico, você transforma não só o seu corpo, você transforma a sua mentalidade também. Você fica mais disposta, você fica mais disposto, te dá uma energia maravilhosa para você passar todo o seu dia. Então, a atividade física, o exercício físico, foi uma mudança que ocorreu na minha vida. Foi um bom hábito que eu inseri na minha vida. Antes sedentária, hoje ele faz falta para mim. Então, essa questão do exercício físico, ela é muito importante. Hábitos, gente, são diários, tá? Mas não quer dizer que eu precise fazê-lo de segunda a segunda. Eu sinto falta do exercício físico, então eu procuro fazer uma atividade física de segunda a segunda. Mas vamos supor que eu tenho uma viagem, que eu tenho um compromisso, isso não vai fazer com que eu perca esse hábito.
caso eu fique um dia sem fazer, caso eu fique 2 dias sem fazer, né? Quando ele já está inserido no seu dia a dia, o hábito ele fica, ele permanece. Então não vai ser uma eventualidade que você vai deixar de fazer que vai fazer com que você perca esse hábito. Então, por mais que a gente fale que ele seja diário, não quer dizer que eu precise fazê-lo dia a dia. Não quer dizer que eu precise fazê-lo de segunda a segunda. Então, vai muito da necessidade do seu corpo. Existem desafios que eu passo por eles que é de segunda a sexta. O sábado e o domingo é para o descanso, é para a recuperação muscular. Então, você obedece aquilo ali para que você não entre numa situação de um estresse profundo e depois não consiga continuar os seus exercícios. Então, há todo um processo. Criar bons hábitos é algo que levamos para toda a nossa vida. Então, se eu criei um bom hábito hoje, não quer dizer que eu não possa criar outro daqui a um tempo. Eu vou criar em cima daquilo que é significativo para mim. Então, hoje, para mim, o exercício físico era significativo, porque eu queria deixar o sedentarismo. Então, eu transformei, fez sentido para mim. Hoje ele está inserido na minha rotina. Para um próximo ano, eu posso estar colocando um outro hábito significativo. E assim a gente vai fazendo. Não quer dizer que eu preciso fazer todo ano. Eu posso fazer mês a mês, eu posso pensar num hábito diário. Outro hábito que eu inseri esse ano foi a leitura. Apesar de ser professora, apesar de trabalhar na área da educação, eu não era uma pessoa que lia muito, eu lia o necessário. Hoje eu posso dizer que eu já li mais 8 livros em 4 meses. Eu li uns 8 livros em 4 meses. Então, a inserção da leitura foi um hábito que eu transformei na minha vida nesse período. E esses bons hábitos, eles ficam, né? A gente vai inserindo outros que a gente vê que são necessários serem colocados para fazer sentido para a gente. Então, recapitulando alguns hábitos que podem ser considerados hábitos para mudança que geram resultados. Tá? Então, a inserção do exercício físico. Por que é necessário, num processo de emagrecimento, a gente inserir o exercício físico, a gente colocá-lo como um hábito na nossa vida, né? O exercício físico, gente, quando você insere ele nessa questão de bem-estar e saúde, porque ele vem como um suporte para o emagrecimento, mas ele é um foco de bem-estar e saúde. Quando você coloca o exercício físico no seu dia a dia, você dedica um tempinho ali para você movimentar. Nós, seres humanos, fomos feitos para movimentar, né? Quando a gente faz essa inserção do exercício, a nossa disposição muda consideravelmente. Outra coisa que eu observei que mudou muito é além da minha disposição, é a minha mente. Como que eu fiquei mais ágil para refletir sobre problemas, situações que precisavam ser resolvidas. Então, tudo isso depois que eu comecei a fazer o exercício diário. Então, é um fator muito importante, muito interessante que a gente coloca na nossa vida. O segundo ponto que eu vejo como mudança que gera resultado, principalmente num processo de emagrecimento, é a consciência alimentar. Então, você passa a ter uma consciência sobre a sua alimentação. A gente fala, né, no caso, esse processo de reprogramação mental para o emagrecimento, você não é proibido de comer nada. Você não é proibido de comer nada. Mas você desperta a consciência de que você tem a alimentação como sua aliada. O que vai acontecer? Você vai começar a fazer boas escolhas. E essas boas escolhas vão te levar a uma saciedade maior.
Então, quanto mais satisfeito eu fico depois de uma refeição, menos eu tenho necessidade de comer mais rápido, né? Então, eu hoje consigo distribuir o meu gasto calórico, né? O que eu preciso de calorias no meu dia. Eu tenho uma meta diária, porque eu ainda estou em processo, então eu tenho uma meta. Hoje eu consigo inserir, né, essa alimentação dividida em 3 refeições importantes. Então eu tenho hoje a questão, faço um jejum, né? O jejum metabólico, o jejum que vai despertar o meu metabolismo. E quando eu saio desse jejum, eu divido a minha alimentação em 3 alimentações importantes. Então, isso ajuda nosso metabolismo, isso ajuda na queima de calorias. Porque enquanto você está no jejum, o seu corpo está alimentando da reserva que você tem. Claro que você vai fazer isso de uma forma consciente, porque quando eu saio do jejum, eu preciso nutrir o meu corpo, eu preciso dar ao meu corpo os componentes nutricionais que ele precisa, que ele necessita. Então, tudo é feito em cima de uma combinação alimentar essencial, para que o meu corpo possa se sentir nutrido. Porque o que acontece? Se eu diminuo demais essa nutrição, o meu corpo vai reter cada vez mais a caloria. Ele vai reter gordura, ele vai reter os açúcares e ele não vai liberar. Então eu dou uma baixa no meu metabolismo, por quê? Porque eu não estou pondo no meu organismo a nutrição que ele precisa. E o nosso corpo precisa de todas as bases alimentares. Uma coisa que eu inseri no meu dia a dia, comer mais saladas. A fibra que tem nas saladas, os micronutrientes que tem nos vegetais, nos legumes, eles são muito importantes na composição alimentar. Eles são muito importantes na nutrição celular. Então você consegue, através disso, uma saciedade maior, porque fibra te dá saciedade. Fibra regula o seu intestino, né? Com as bactérias boas que você precisa. E o nosso intestino, a gente sabe, é o nosso segundo cérebro. E para isso a gente tem que mantê-lo saudável. E para manter o intestino saudável, nós precisamos alimentar as bactérias boas. Uma coisa que a gente precisa retirar, principalmente do nosso dia a dia, é o excesso de açúcares. Por quê? As bactérias ruins que moram no nosso intestino, que vivem lá, elas se reproduzem com o consumo de açúcar. Então, quanto mais açúcar eu coloco no meu organismo, mais bactérias eu vou produzir no meu intestino não muito boas. Então, isso vai me deixar inflamado, vai me deixar inchado e vai bloquear o meu emagrecimento. Então, essa escolha da alimentação, dessa composição, dessa combinação alimentar, ela é muito importante. Outra coisa que eu coloquei no meu dia a dia e que eu percebi que foi um ganho muito grande, a hidratação adequada. Muitos ficam com o foco de que precisam ingerir 2 litros d'água diários. É o mínimo que nós precisamos ingerir, são 2 litros d'água diários. Mas, dependendo do seu peso, quanto você está pesando, esse número, ele aumenta. Então, eu descobri hoje, com o peso que eu tenho, quanto que eu preciso ingerir de água para que o meu corpo esteja hidratado. E se eu faço atividade física, eu preciso aumentar um pouco mais essa ingestão de água. Mas 2 momentos que eu acho fundamentais que você precisa estar hidratando o seu corpo é ao acordar, você hidrata o seu corpo, por quê? Você passou de 6 a 8 horas ali dormindo, seu corpo liberando, excretando, trabalhando para manter o seu corpo saudável. Você não faz mais do que o necessário de hidratar o seu corpo. A água é fundamental, é um princípio fundamental do nosso corpo, né? Então, quando você hidrata o seu corpo, você ajuda o seu corpo.
E te dá uma saciedade no turno da manhã. Você tomar 2 copos d'água no turno da manhã em jejum, você vai ver como que te dá saciedade. Você consegue esperar um pouco mais para tomar o café da manhã. Então, essa hidratação ao acordar, ela é muito importante. Outra que eu considero importante é a hidratação antes de dormir. Você vai preparar o seu corpo para uma noite de sono revitalizadora. Então, se você quer revitalizar, se você quer limpar o seu organismo, se você quer trabalhar isso durante o seu sono, você precisa dar o instrumento principal que o seu corpo precisa, que é a água. A água, ela está em tudo no nosso organismo. Então, você toma um copo, 2 copos, preparando para uma noite de sono que é necessária. Então, como eu já comecei a falar do sono, eu vou passar para esse ponto. Foi um ponto que eu melhorei na minha vida e que gerou resultado, que foi dormir melhor. Eu preparo, né, para ter uma boa noite de sono. O que eu faço? Eu preparo 2 horas antes do horário que eu quero dormir. Hoje, até no máximo às 22h30, eu já estou dormindo, certo? Então, 2 horas antes, eu faço a minha última refeição. Costumo até fazer um pouco antes, dependendo do dia. Faço essa última refeição, ingerindo menos carboidratos simples, refinados. Por quê? Porque eu não vou ter o gasto calórico durante ali o sono. Então, eu faço uma alimentação com mais proteínas, com mais fibras e bebo água, tá? Faço essa preparação para que eu tenha essa noite de sono. E aí já vou me desconectando do telefone, já vou me desconectando, né, das informações desnecessárias, vou analisando todo o meu dia, visualizando tudo que foi de positivo, aquilo de negativo que eu posso mudar. Então eu já faço essa reflexão, que é outro ponto que eu inseri no meu dia a dia que ajuda muito, é a reflexão. Então, eu já faço essa reflexão antes de dormir e faço essa reflexão ao acordar, pensando no dia que vai iniciar, o que eu preciso fazer. Então, para se ter essa boa noite de sono, você faz essa preparação, tá? E aí você dorme e pensa, o que eu preciso para o próximo dia? Qual o horário que eu desejo acordar? Mesmo com o despertador, hoje eu acordo antes do despertador. É muito incrível isso, gente, porque o sono foi suficiente. Então, se você acorda sem precisar do despertador, você realmente teve uma noite de sono que foi suficiente, que foi revitalizadora, tá? E essa reflexão que eu falei, refletir sobre o seu dia, pensar sobre o que você vai desenvolver no próximo dia, já preparar, já planejar o seu dia seguinte, não é sofrer com antecipação, é preparar momentos que você vai desenvolver no seu dia, algo que você já tem planejado, né? Então deixar isso planejado, refletir sobre isso, se possível fazer uma visualização de como que vai ser. Isso ajuda demais a você dormir tranquila, imaginando que no outro dia tá tudo sob controle. Aquilo que você consegue estar no controle, né, gente? Não vamos colocar foco em coisas que não estão no nosso controle. Isso gera ansiedade, ok? Outra coisa que eu falei, né, que eu inseri no meu dia e vou repetir, é a questão da leitura. Hoje eu consigo ler um livro por semana. Claro que eu tô tendo o apoio dos e-books, né, dos audiobooks. Mas mesmo assim, você tira a essência, você tira a experiência que outra pessoa teve e traz para sua vida. É uma forma de aprendizado muito interessante. A leitura de livros que estão com foco naquilo que você precisa desenvolver. Você tem um aprendizado com a experiência que o outro já vivenciou. Então isso é maravilhoso e traz artifícios para a sua vida, para que você às vezes solucione problemas que você antes não tinha solução. Então a leitura pautada naquilo
com foco naquilo que você almeja realizar, é muito interessante. Trazer leitura para o seu dia a dia é uma forma de aprendizado e de crescimento. Trabalhar esses pontos, foram 7 pontos que eu trouxe, eu vou recapitular com vocês. O primeiro, exercício físico. O segundo, alimentação e comer salada, segundo e terceiro, né? Alimentação, combinação alimentar e alimentação com mais saladas. O quarto, a hidratação. O quinto, a meditação, reflexão do seu dia, tá? O sexto, ler mais, aprofundar mais na vida de outras pessoas que já vivenciaram, já tiveram experiências parecidas daquilo que você quer para o seu dia a dia, daquela transformação que você deseja alcançar. E dormir mais, dormir melhor, né? Não é dormir mais, é dormir melhor. Faz com que você transforme a sua vida. São 7 mudanças na sua vida que vão te transformar, que vão fazer com que você alcance seus resultados. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa transformação que aconteceu na minha vida. Antes de eu encontrar a reprogramação mental, eu era uma pessoa sedentária, eu era uma pessoa compulsiva, eu era uma pessoa baixo astral, eu não tinha minha estima elevada, eu não tinha autoestima, eu me escondia atrás de roupas largas, não me alimentava bem, vivia cansada, não dormia bem, tá? Então, eu era essa pessoa. Com isso, eu alcancei 106 quilos para uma altura de 1,54. Estava mesmo na obesidade mórbida por conta da minha altura. Então, o excesso de peso começou a acarretar desvio na coluna, começou a acarretar problemas de saúde em geral, como infecção urinária, problemas com diabetes, problemas com colesterol. Então, essa pessoa era a Isabel há 1 ano e pouco atrás. Quando eu descobri a reprogramação mental, gente, nem medicamentos eu estou ingerindo no meu dia a dia mais, tá? Então, a reprogramação mental, ela faz com que você analise o que é realmente bom você manter e os hábitos que você precisa mudar. E essas mudanças que eu citei para vocês, esses 7 pontos, né? Inserir o exercício, uma boa alimentação, comer mais saladas, a hidratação, a boa noite de sono, a meditação e a leitura, fizeram com que eu transformasse a minha vida. E nesse 1 ano e pouco que eu percorri, hoje eu falo, eu estou mais disposta, eu estou mais animada, eu rejuvenesci. Quem já acompanha minhas postagens pode ver como eu era 1 ano atrás e como eu estou hoje. Pele melhor, cabelo melhor, tudo mudou, tudo ficou melhor. Então é muito mais do que o emagrecimento, é a vida que a gente ganha, sabe? E isso é muito importante. Então, a minha missão hoje é trazer essa transformação para quem realmente precisa, para quem está nesse mesmo sofrimento que eu estava antes. Mostrar que é possível você emagrecer, você alcançar um resultado sem essa questão do sofrimento. Fazer dia a dia poucas mudanças que vão dar resultados melhores e maiores. Essa é a importância de se transformar dia a dia gradativamente. E por fim, né, tudo isso faz com que eu seja uma pessoa melhor, faz com que eu alcance a minha melhor versão. Muita gratidão para que todos nós possamos alcançar os nossos melhores resultados. Gratidão imensa, boa noite e até a próxima segunda-feira.